Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses. É um texto que eu particularmente gosto muito. Filipenses capítulo 1, nós leremos do verso 3 ao verso 11. A minha versão é Almeida século 21, mas você pode ler na sua versão e me acompanhar na leitura desse texto. O título da minha reflexão, da minha exposição está em tela: A Igreja e o Coração do Pastor. Diz assim a boa palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração: que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós te damos graças por tua palavra que foi lida e será exposta. Pedimos que o Senhor mesmo nos abençoe, que teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender as verdades contidas na tua palavra, para que possamos sair daqui, ó Deus, não com novo conhecimento sobre esse texto, mas dispostos, de fato, a viver vidas transformadas para a honra e glória do teu santo nome. Amém. É assim que nós oramos, Pai, e no nome do teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Certa vez, meus irmãos, eu li de uma escritora americana que enviar uma carta é um bom meio de ir a algum lugar sem mover nada a não ser o coração. A carta é um bom meio de ir a algum lugar sem mover nada a não ser o coração. A carta, ela, sem dúvidas, ela tem esse poder de comunicar não apenas palavras, mas também transmitir os mais profundos sentimentos de alguém. É bem possível que você já tenha escrito ou recebido uma carta que demonstrava saudade, afeto, quem sabe até tristeza, descontentamento, os sentimentos de outra natureza. Eu sei que algumas pessoas aqui balançaram a cabeça quando eu falei que já receberam ou escreveram cartas. Hoje isso está cada vez mais raro, não é? Há pessoas que não sabem nem mais escrever com lápis na mão. Mas o fato é que também hoje você escrever e-mails e directs, SMS, mensagens, isso nos mostra que é possível ir a algum lugar sem mover nada a não ser o coração. Nós não podemos negar que os textos que enviamos e recebemos têm o poder de nos conectar e de nos aproximar a outros. E uma pessoa que experimentou essa realidade, que é uma realidade visível para cada um de nós, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi alguém que fez diversas viagens. Segundo os estudiosos, juntando todas as suas viagens missionárias, os trajetos por terra ou por mar, Paulo percorreu uma média de 20.000 quilômetros em seu ministério. Mas é bem verdade que onde os pés de Paulo não poderiam chegar, as suas cartas lhes aproximava daqueles irmãos. Há igrejas que, por exemplo, Paulo nem sequer visitou. Os estudiosos chegam a dizer que ele não pisou ou conheceu os irmãos de Colossenses, como nós lemos no texto
agora há pouco. Mas a sua carta chegou ali e ele transmite, olha, desde que ouvimos falar da fé de vocês, nós temos orado e temos apresentado vocês diante de Deus. Então, de fato, meus irmãos, nós podemos estar distantes geograficamente, e Paulo nesse caso, mas através das suas cartas, Paulo se aproxima daqueles irmãos através do seu coração. E a carta que Paulo escreve à igreja de Filipos é um bom exemplo disso. Por quê? Porque de todas as cartas ou igrejas escritas, cartas escritas às igrejas, de todas essas, ou de todos os relacionamentos que Paulo teve com essas igrejas, a igreja de Filipos representava algo mais particular. Paulo tinha um carinho especial por essa igreja. Isso fica claro para nós numa leitura um pouco mais atenta que nós fazemos dessa carta, e nós podemos ver claramente que Paulo nutria um relacionamento muito caloroso com esses irmãos. Paulo e esses irmãos desfrutavam de um elo forte, de uma profunda intimidade, que era uma relação um pouco diferente da que ele tinha com outras igrejas. Talvez essa forte ligação tenha sido gerada como a forma, ou pela forma que essa igreja surgiu. Por quê? Porque foi literalmente o Senhor quem conduziu Paulo até Filipos. A narrativa de Atos, capítulo 17, se você vê aquele capítulo belíssimo, e fica um bom exercício para você, você vai observar que Paulo chega a Filipos depois de receber uma visão do Senhor durante a sua viagem missionária. Paulo ele estava desejoso de ir para determinado lugar, mas à noite o Senhor aparece para Paulo em sonho, numa visão, e Paulo enxerga um homem da Macedônia de pé, suplicando que Paulo passasse por aquela região e os ajudasse. Então Paulo obedece à voz do Senhor. Paulo chega em Filipos, a colônia romana, em uma das cidades mais importantes daquela região, e permanece ali alguns dias. E Paulo ali prega o evangelho, Paulo ali investe parte da sua vida na vida daquelas pessoas. Ali ele recebeu também açoites como recompensa da sua pregação fiel, por pregar um Cristo ressuscitado, crucificado e ressurreto, Ali ele foi preso também, ali milagres aconteceram, ali Deus foi glorificado, houve salvação e uma igreja nasceu. A primeira igreja em solo europeu. E quando nós vemos o relato do nascimento dessa igreja, à luz de Atos, capítulo 16, nós observamos como a providência divina, meus irmãos, ela conduz a obra missionária. Nós cremos em um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que governa todas as coisas, mas Ele também governa o ministério dos crentes. O nosso Deus governa o andar, o caminhar da igreja, o evangelismo, a plantação de igrejas, a obra missionária, a chegada de pastores em determinado lugar, a saída de pastores em determinado lugar. Os nossos passos da missão são guiados e conduzidos pelo Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Isso para nós, meus irmãos, serve como um grande encorajamento. A verdade de que o nosso Deus está agindo em todo o tempo. Nós somos apenas instrumentos, servos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Paulo só chega naquela região porque Deus assim o quis. E pela graça do nosso Senhor, naquela região nasceu uma igreja. Como eu disse, a primeira igreja em solo europeu. Mas devido à perseguição que Paulo enfrentou ali, ele precisa deixar aqueles irmãos, os irmãos de Filipos, para seguir a sua viagem, embora o elo que Paulo tinha com aqueles irmãos nunca foi cortado. A prova disso é que na terceira viagem missionária, Paulo visita os filipenses, nós vemos isso em Atos capítulo 20, e aquela igreja foi uma igreja que se tornou uma grande parceira, até financeiramente, do ministério de Paulo em alguns momentos. Paulo, inclusive, escrevendo essa carta, ele não estava deitado numa rede, tomando água de coco. Pelo contrário, Paulo estava preso, enclausurado, numa espécie de prisão domiciliar, onde Paulo precisava pagar o seu próprio aluguel. Paulo precisava se manter, e esses irmãos, junto com outros irmãos, foram importantes para sustentar Paulo financeiramente nessa empreitada, nessa prisão. Inclusive, ele estava aguardando o julgamento na corte
imperial, o que deixa ainda assim a coisa ainda mais dramática. Ou seja, em linhas gerais, nós podemos dizer que essa carta não foi escrita meramente por conta de uma celeuma que havia entre duas irmãs naquela igreja. Claro, também para expressar essa realidade, para corrigir essas duas irmãs, líderes daquela comunidade que estavam em atrito. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que essa foi uma carta também escrita para expressar o afeto que Paulo tinha por aqueles irmãos, a gratidão que Paulo tinha pela oferta generosa daqueles irmãos. Paulo escreve essa carta para encorajar aqueles irmãos no crescimento espiritual. Paulo exorta aqueles irmãos e ele reflete sobre a alegria que é servir a Cristo Jesus. Essa é conhecida a carta da alegria. Mais de 10 vezes Paulo vai mencionar a palavra alegria ou a raiz da palavra alegria, estando preso, aguardando o julgamento. Então ele quer encorajar aqueles irmãos que a alegria que nós temos em Cristo Jesus e que nós experimentamos através da pessoa bendita de Cristo Jesus é uma alegria incircunstancial. Está para além das circunstâncias, está para além daquilo que nós enfrentamos nessa vida. Ou seja, Paulo estava preso. Seus pés não poderiam chegar até Filipos, mas essa carta o aproximava daqueles irmãos e nos mostra que enviar uma carta é um bom meio de ir a algum lugar sem mover nada a não ser o coração. O que está em tela, portanto, meus irmãos, é justamente o coração do pastor Paulo, que ama essa igreja e que é amado também. E desde a introdução dessa carta, ele nos mostra alguns pontos importantes do seu sentimento por essa comunidade, e é justamente esses pontos que eu gostaria de olhar e trabalhar com os irmãos nessa manhã. Nós vamos trabalhar em 3 pontos aqui, em 3 movimentos. Primeiro, nós veremos a gratidão do pastor pela igreja, a profunda afeição do pastor pela igreja e, por último, a oração do pastor pela igreja. Eu quero iniciar esse primeiro ponto, esse primeiro movimento, a gratidão de Paulo pela igreja, fazendo-lhes uma simples pergunta. Você já passou pela experiência de ficar com o coração aquecido depois de lembrar de alguém? Já aconteceu isso com você? De estar em determinado lugar e vem à sua mente, à sua memória, determinada pessoa, e você se sente bem, você se lembra com muita alegria daquela pessoa e dos momentos que você passou ali com ela. Às vezes, talvez ouvindo uma música, correndo na praça, e de repente, tcharam, vem aquele pensamento que você se lembra de alguém. Te dá uma boa lembrança. Eu creio que a maioria de nós já passou por isso. E o movimento contrário? Você já passou pela experiência de lembrar de alguém e ter a pior sensação possível? Nossa, não queria nem pensar nessa pessoa agora, mas que Deus a tenha, né? Eu tenho certeza que o que nós queremos é justamente o primeiro movimento. Nós queremos lembrar das pessoas e ficar com o coração aquecido, ter as melhores memórias possíveis. E tenho certeza que nós queremos causar isso nas pessoas também. Que as pessoas se lembrem de nós e pensem, nossa, que pessoa deixou saudades. Deixou saudades. É impossível para mim estar aqui e olhar para aquele lugar mais ou menos onde Ricardo está e não lembrar, por exemplo, da nossa irmã Regina, né? Saudosa irmã Regina, na verdade, que tanto nos abençoou aqui, trabalhou na vida dessa igreja também. Nós lembramos dela e nós rimos, porque era uma pessoa de fato muito agradável, muito engraçada. Estar perto da irmã Regina era estar bem acompanhado, né? O pastor de Clay que o diga. Paulo vai dizer no verso 3, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O primeiro movimento de Paulo, ao lembrar-se dos irmãos em Filipos, é agradecer a Deus. Paulo tem a melhor impressão possível daqueles irmãos, mesmo depois de uma década que ele já havia saído daquela região. Paulo ainda mantinha aqueles irmãos em seus pensamentos e nutria por eles um carinho especial, mesmo estando preso. E esse coração aquecido, agradecido ao Senhor, o impulsionava a um outro movimento. Ele agradecia a Deus e orava por eles. Olhe comigo o verso 4. Fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. O que eu acho interessante nesse verso, à luz do contexto,
é que mesmo encarcerado, enclausurado, preso, o apóstolo Paulo, pastor de almas, um grande teólogo, um missionário extraordinário, o maior evangelista que já pisou nessa terra, podemos assim dizer, ele fez orações completamente altruístas. Em suas orações não cabia apenas os seus pedidos, não cabia apenas os pedidos sobre ele mesmo, que ele estava preso, mas ele se lembrava daqueles irmãos, agradecia a Deus por aqueles irmãos e fazia súplicas a Deus por aqueles irmãos. Ele não orava apenas por si, mas ele orava também pelos outros. Isso nos ensina muito, meus irmãos, porque, via de regra, nos momentos em que estamos passando por algum tipo de adversidade, o nosso primeiro movimento é pensar em nós mesmos. É orar por nós mesmos. O meu problema em primeiro lugar. O meu problema sempre em primeiro lugar. Eu já tenho tribulação demais, adversidade demais. Por que eu vou estar orando pelos outros? Gastar minhas fichas com Deus, com outras pessoas? Mas Paulo nos mostra, meus irmãos, que nós não podemos ser assim. Nossas orações precisam ser orações altruístas. Precisamos orar pelos outros. Quanto das suas orações você destina a orar pelos seus irmãos? Quantas das suas orações? Ou quais orações? Não apenas a quantidade de tempo dentro da sua oração que você ora por várias coisas ali, mas quantas das suas orações você destina apenas por orar por outras pessoas e não apenas por você? Pensar nos outros e orar pelos outros, meus irmãos, enquanto nós estamos passando bem, é algo tranquilo. Mas, quando nós precisamos orar pelos outros, estando nós passando por lutas e tribulações, é aí onde nós mostramos o verdadeiro caráter do amor cristão. Lembre-se, eu quero mais uma vez reforçar. Paulo não estava aqui numa viagem internacional, ele estava preso, perto de ser julgado e na reta final da sua vida, mas ainda assim ele se lembra daqueles irmãos e ora por eles. Eu tenho certeza que Paulo, ele aprendeu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, em um dos momentos mais difíceis do seu ministério, ele foi capaz de orar pelos seus discípulos. João capítulo 17, a oração sacerdotal. Jesus ora pelos seus discípulos, ele ora também por mim e por você. Ele ora pela igreja, muito perto de ser açoitado, crucificado, morto. Jesus, ele destina parte da sua oração, tempo, para orar a Deus por aqueles que viriam a crer nele no futuro, por mim e por você. Jesus é o exemplo para nós nesse ponto de alguém que orou de forma altruísta, de pensou nos outros, nos seus discípulos, naquele em que ele de fato amava. Perceba, o amor cristão não é meramente uma abstração, mas deve fazer sentido na nossa vida prática, deve tomar a nossa vida por inteiro, inclusive as nossas orações. E a grande questão aqui é que as orações por aquela igreja não eram um peso para o apóstolo. Paulo não orava com espírito mórbido, mas eram feitas com alegria. O verso 4 nos diz, com alegria. Mais uma vez eu repito, essa carta é conhecida como a carta da alegria. Mais de 10 vezes essa raiz aparece nesses 4 capítulos. E o que impelia essa alegria? As orações altruístas e um coração agradecido de Paulo por aqueles irmãos. Ele vai responder essa questão, meus irmãos, essa pergunta, no verso 5, olhe comigo. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, Paulo não amava e se alegrava por aqueles irmãos apenas porque fizeram campanhas para levantar recursos e apoiá-lo financeiramente. Paulo não amava aqueles irmãos meramente porque deram alguma coisa materialmente para o apóstolo Paulo. Não. Não é isso que está em questão aqui. Perceba. O que unia o apóstolo Paulo, aqueles irmãos, era a cooperação na causa do Evangelho. O Evangelho unia aquele pastor e aquela igreja. Inclusive, a palavra para cooperação aqui é a palavra koinonia. E aqueles irmãos mais antigos aqui no Jardim Botânico devem se lembrar de uma série, Comunidade Verdadeira, onde nós estudamos ao longo de algumas quartas-feiras aqui, a comunhão que brota do Evangelho, à luz do Novo Testamento. Vimos esses aspectos em diversas áreas da nossa vida.
E nós aprendemos naquele tempo que koinonia no Novo Testamento não é meramente um almoço, como teremos daqui a pouco, onde podemos partilhar de uma boa comunhão, falar sobre mais diversos assuntos. Está para além disso. Comunhão cristã não é meramente tomar um cafezinho depois do culto ou uma pizza quadrada, como o pastor Judique ontem comprou para mim. Nunca vi aquilo, uma pizza quadrada. Está para além. Isso é também. Isso é uma comunhão, isso é um aspecto da comunhão. Mas perceba, a comunhão bíblica, a comunhão neotestamentária está para além dessa realidade. Essa é uma palavra, koinonia, que pode ser traduzida também por parceria, por comunhão, por partilha. É de fato abrir mão da sua própria vida em favor do outro. Há algo que nos une. E essa parceria ocorre quando duas ou mais pessoas se envolvem no mesmo empreendimento. Paulo vai dizer que a causa do evangelho era a razão daquele pastor e da igreja desfrutarem dessa profunda comunhão. Eu quero ir ainda mais além para mostrar que o evangelista Lucas, no capítulo 5, verso 10, ele atribui uma variação dessa palavra koinonia para se referir, observe, a sociedade, a parceria de Pedro, Tiago e João no negócio de pesca. É como se eles estivessem literalmente no mesmo barco. O que une, então, Paulo aos Filipenses e os Filipenses a Paulo é a comunhão que eles tinham na pessoa bendita de Cristo Jesus por causa do Evangelho. O Evangelho é o que une aquele pastor e aquela igreja. E aqui, meus irmãos, há um grande ensino para nós. O Evangelho, ele é de fato suficiente para criar um elo profundo entre os crentes. Um amor dentro da membresia entre os crentes, seja dessa congregação ou de outra congregação, mas há de fato uma comunhão, um amor entre nós, entre os cristãos, um amor que o mundo jamais conseguirá explicar. E o que nos une nessa manhã e nos une nesse momento a diversos irmãos espalhados pelo mundo, não é esquerda, não é direita, não é Flamengo, não é Vasco, não é nada nessa vida. O que me une ao meu irmão é algo para além até do sangue terreno. Eu tenho uma irmã de sangue, Lídia, mas o que me une aos irmãos nessa manhã é um sangue para além da relação que há entre o meu sangue e o sangue da minha própria irmã, porque é o sangue de Cristo Jesus. Você já parou para pensar que tem pessoas aqui nessa manhã que frequentam a sua casa, que comem na sua mesa, que partilham das suas alegrias, que partilham dos seus sofrimentos e que você só conhece graças ao Evangelho? Várias vezes eu já fui na casa da irmã Geralda comer um tutu, que eu acho que ela bota um Rivotril ali dentro, porque é comer e dá vontade de dormir. É impressionante. Estava até conversando com ela ali há pouco, eu vou sentir saudades desse tutu, do suco de abacaxi com hortelã e gengibre, não é? Mas, meus irmãos, perceba, eu só almocei na casa da irmã Geralda por causa do Evangelho. Para além disso, claro, de uma refeição, mas eu só partilho de uma comunhão com a irmã Geralda e com os irmãos nessa manhã e com outros irmãos espalhados pelo mundo por causa do Evangelho. Pessoas completamente diferentes de você, que você jamais seria íntimo. Que você, se não fosse o ambiente da igreja, você jamais teria um relacionamento com ela. Mas, porque vocês partilham, que nós partilhamos da mesma fé, por estarmos pactuados a uma congregação, a uma membresia local e por sermos, acima de tudo, cooperadores no mesmo empreendimento, isso é possível. Há uma beleza, meus irmãos, nesse aspecto que nós não podemos negar. O sangue de Cristo Jesus, ele nos une, ele nos conecta. A cruz de Cristo é o símbolo que nos une nessa manhã, que une um povo de Deus. Nós só cantamos, só partilhamos a vida por causa do Evangelho. Só partilhamos da mesa do Senhor por causa do Evangelho. Assim, Paulo também só partilhava da comunhão com aqueles irmãos por causa do Evangelho. E o que nós vemos é que o Evangelho une aquele pastor e aquela igreja. É por isso que, mesmo separados por
muitos quilômetros, eles permanecem parceiros no mesmo empreendimento. Eles permanecem parceiros na causa do Evangelho, na propagação da palavra de Deus, espalhando a mensagem de salvação para o mundo. Isso é para Paulo, meus irmãos, motivo de gratidão. Ações de graças. Aqueles irmãos, depois da partida do seu pastor, não desanimaram, mas perseveraram na fé sem retroceder. Eram cooperadores no mesmo empreendimento. Inclusive, a prisão de Paulo impulsionava aqueles irmãos a ter ainda mais coragem para propagar as boas novas de salvação a despeito das adversidades que enfrentavam. Porque aqueles irmãos também passavam lá em Filipos por adversidades, por perseguições, assim como Paulo também passou ali. Mas Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 14, que animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Essa é uma das maiores alegrias que um pastor, meus irmãos, sente por uma igreja. Não é o fato de que aqueles irmãos compraram um terreno novo. Não é o fato de que aqueles irmãos reformaram os bancos, que tem agora um sistema de som mais tecnológico, mais moderno. Não, tudo isso é importante. Isso traz alegria, sim, para o pastor, mas perceba, nada disso, nada se compara com a alegria de saber que a igreja permanece resoluta na causa do Evangelho, com mais coragem para pregar o Evangelho, a despeito dos problemas e ameaças que enfrentam. Atos capítulo 4 vai nos mostrar um texto belíssimo. Pedro e João voltam da prisão, depois de os líderes chamarem eles. E olha, você não pode mais pregar. Eles vão dizer assim, olha, a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente viu e ouviu. Eles voltam para os seus, o texto vai dizer, voltam para os irmãos que estavam orando por eles, querendo saber notícias sobre eles. E eles começam a orar ao Deus que é soberano, usam a Escritura para, ou encharcam essa oração com as verdades da Escritura e pedem o quê? Coragem. Eles sabiam que a igreja não podia parar. Eles sabiam que precisavam avançar na pregação do Evangelho, na propagação do Evangelho. E eles pedem ao Senhor coragem. Senhor, nos dê coragem. Há uma missão que nos foi confiada e nós precisamos ter coragem para continuar pregando o Evangelho. O texto vai nos dizer que o Espírito encheu aquele lugar e aqueles irmãos tiveram ainda mais coragem para propagar o Evangelho. No exercício da missão, meus irmãos, nós precisamos de coragem para propagar o Evangelho. A igreja não pode parar. E nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aqueles irmãos ficaram animados pelas prisões de Paulo. Paulo estava preso, mas continuava firme. E eles do lado de fora, livres, continuaram agora, nós vamos pregar o Evangelho ainda mais. Nada se compara à alegria de saber que uma igreja permanece resoluta na causa do Evangelho. E eu quero me lembrar dos irmãos justamente com essa verdade, que os irmãos têm ainda mais coragem para continuar pregando o Evangelho aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Um lugar difícil, nós sabemos, mas o que nós podemos enxergar é que essa igreja está florescendo e alcançando esse bairro e essa região para a glória de Deus. É por isso que na introdução dessa carta, Paulo exibe a gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos. E esse é o primeiro ponto. Mas, em segundo lugar, nós vemos a profunda afeição desse pastor por aquela igreja. Olha comigo o verso número 7. Paulo chega a dizer àqueles irmãos: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Paulo aqui, meus irmãos, ele expressa a sua afeição pelos filipenses ao dizer que aqueles irmãos tinham lugar cativo no seu coração. E o que nós estamos encarando aqui não é um tipo de sentimento banal, não é um sentimento passageiro aqui, mas estamos falando de algo profundo. A alma de Paulo está ligada àquela igreja. Aqueles irmãos foram alcançados pelo Evangelho da graça, aceitos pelo Senhor, assim como Paulo também foi alcançado
Por isso eles eram participantes da mesma graça e eram parceiros no ministério. Ou seja, a mesma graça que alcançou o apóstolo Paulo, alcançou aqueles irmãos. E por esse motivo, tanto nas prisões de Paulo quanto na propagação do evangelho, os filipenses permaneciam conectados a ele. E mais uma vez, o caráter do evangelho está presente aqui na relação de Paulo com esses irmãos. Eles estão no coração do apóstolo, já que todos eles eram participantes da graça nas prisões e na propagação do evangelho. O verso 8, Paulo exibe novamente a realidade da sua afeição por aqueles irmãos ao dizer que Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Ouça como a Nova Versão Internacional, a NVI, traduz esse verso. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Perceba como o sentimento de Paulo, o sentimento que Paulo nutria por eles era algo profundo. Paulo não apenas aqui tolerava aqueles irmãos. Ele chega a dizer que tem saudades dos filipenses com a profunda afeição de Cristo Jesus, como vai dizer a Nova Versão Internacional. E a palavra para afeição ou misericórdia, na minha versão, significa literalmente, ou vem da raiz que aponta para o intestino, os órgãos internos. É como se Paulo estivesse dizendo que o sentimento que ele tem por aqueles irmãos, por aquela igreja, vem do mais íntimo do seu ser. Essa é a mesma palavra usada em Mateus capítulo 9, verso 36, e Mateus capítulo 14, verso 14, para descrever o sentimento de Jesus ao olhar para as multidões perdidas e sentir compaixão delas, literalmente afeto. Não era um sentimento banal que Jesus tinha pelas multidões que estavam perdidas, andando desgarradas, mas era algo que vinha justamente das suas entranhas, do mais profundo do seu ser. Portanto, a saudade de Paulo por aqueles irmãos é uma saudade encharcada de afeto, de compaixão, de afeição, a ponto de Paulo dizer que Deus é testemunha de que ele realmente se sente assim. Paulo chama a testemunha suprema, que é Deus. Ele é a minha testemunha de que eu de fato amo vocês, que eu tenho uma profunda afeição por vocês. Eu creio, meus irmãos, que essa intensa afeição por outros deve marcar a comunhão da igreja. O relacionamento ou a relação com os membros, ela não pode ser algo como simplesmente tolerar o outro. Nós não devemos apenas tolerar o outro, isso é muito pouco. Nós precisamos amar. Jesus vai dizer certa vez que todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. A marca de um discípulo de Cristo é o amor, e a igreja é o lugar onde essa realidade precisa ser vista e experimentada todos os dias. O amor é, de fato, um dos distintivos do povo de Deus. E o transbordar desse amor, o espraiar desse amor, se traduz em múltiplas formas, como a generosidade, as orações, o cuidado, a participação nos sofrimentos e tantas outras coisas poderíamos dizer para reforçar que não basta apenas tolerar outros crentes, nós precisamos amá-los. Não adianta, meus irmãos, termos uma boa teologia, não importa o quanto nós sejamos doutrinariamente saudáveis, se não tivermos amor por Cristo e pelos outros, de nada vale. Eu sei que muitos irmãos se aproximam dessa comunidade por conta do evangelho, de um púlpito saudável, doutrinariamente saudável, sim, é verdade, mas, meus irmãos, nós precisamos amar uns aos outros. Tudo que temos aprendido de Deus por meio do evangelho na Escritura precisa ser traduzido em amor a Deus, como nós lemos aqui no texto de Deuteronômio capítulo 6, mas também amor pelos outros. Amor por Cristo e amor pelos outros. Nesse ponto alguém poderia dizer, mas pastor, a nossa igreja, o senhor sai daqui faz um tempo,
não é? Talvez você não conheça mais a nossa igreja. Talvez a igreja em Filipos seja um pouco diferente da nossa comunidade. Porque é difícil amar as pessoas que aqui estão. Eu sei que é difícil. E sei que é difícil a minha esposa também me amar. É difícil, porque amar dá trabalho. Amar nos custa algo. Amar dá trabalho, exige de nós a nossa própria vida. Paulo deve ter dito isso, alguém podem dizer, porque os irmãos lá em Filipos eram um tipo diferente de crente. Um tipo de crente que não se fabrica mais. Um crente à moda antiga. Mas não, meus irmãos. O verso 6 nos traz um aspecto interessantíssimo aqui. Olhe comigo. E estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Perceba, aqueles irmãos não eram perfeitos. Aqueles irmãos estavam passando por um processo de aperfeiçoamento, assim como nós também estamos. A boa obra que Paulo menciona aqui começou quando nascemos de novo, quando fomos regenerados pelo Espírito Santo e habilitados pelo Espírito Santo, respondemos positivamente à mensagem do Evangelho com arrependimento e fé. E essa obra que começou em nossa vida só estará terminada e completa quando Cristo Jesus vier nos buscar. Nós sabemos os 3 tempos da nossa salvação. No passado fomos justificados por Deus. No presente estamos sendo o quê? Santificados, e esse processo nos acompanhará até o dia de Cristo Jesus, para que no futuro, sim, sejamos glorificados. Nesse tempo presente, todos nós, todos os cristãos, estão se afastando do pecado, ou assim, ou pelo menos é assim que nós devemos andar, nos afastar do pecado e nos achegar cada vez mais à pessoa bendita de Cristo Jesus, perseverar firme no Evangelho, até o dia em que seremos glorificados, até o dia em que o pecado não terá mais influência sobre a nossa vida. Ou seja, todos nós estamos passando pelo mesmo processo, o processo de santificação. Por isso somos sempre encorajados pelo Evangelho a nos afastarmos do pecado e nos unirmos cada vez mais a Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que é difícil amar. Nenhum de nós está pronto, Beto. Nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos no tempo presente da nossa salvação, que é a santificação. E é aqui onde muitos irmãos, infelizmente, têm tropeçado. Porque muitos querem amar, estão dispostos a amar, mas amar a igreja ideal. Eles querem amar a igreja que será glorificada. Muitos se esquecem que a igreja onde partilham da comunhão é a igreja real. E muitos querem, por isso, amar o outro. Mas se o outro estiver pronto para ser amado, ou seja, se os vícios, se as manias do outro forem consertados primeiro, agora sim eu posso amar você. Muitos querem viver à luz dessas verdades, desde que o outro esteja dentro de alguns padrões pré-estabelecidos, não por Deus, mas por mim mesmo. Mas, meus irmãos, nós não somos chamados a viver dessa maneira. Nós não estamos na igreja ideal. Nós estamos na igreja real. E a igreja real tem gente de carne e osso. Pessoas que estão passando pelo mesmo processo de santificação. Pessoas que ainda têm as suas nódoas. Mas que são pessoas que estão perseverando no Evangelho, fundamentadas em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Paulo sabia disso. Ele sabia que aqueles irmãos não eram perfeitos. Prova disso é que nessa mesma carta ele vai falar de 2 irmãs, líderes da comunidade, que estavam em atrito. Ele sabia disso. Não eram irmãos perfeitos, mas eram amados por Deus. E se Deus os amava, ele precisava amá-los também. Esse pastor definitivamente nutria uma profunda afeição por aqueles irmãos, com a consciência de que eles estavam sendo santificados e seriam glorificados no dia do Senhor Jesus, onde estariam plenamente livres das amarras e da influência do pecado para sempre. A introdução dessa carta nos diz muito sobre o coração de Paulo por aquela igreja. E se, em primeiro lugar, nós vimos que a gratidão a Deus pela igreja ocupa o coração de Paulo. E, em segundo lugar, vimos a profunda afeição do pastor pela igreja. Em terceiro lugar, está em tela os pedidos de oração do pastor pela igreja.
Na introdução ele diz que ora por aqueles irmãos, que faz súplica por aqueles irmãos, mas também vai nos mostrar aqui, na parte final dessa perícope, o conteúdo dessa oração. E essa oração, ela contém algumas petições que refletem as prioridades do Evangelho. Veja comigo os versos 9 a 11. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo apresenta pelo menos 3 petições nessa oração. A primeira delas é um amor abundante. Ele ora ao Senhor, pede ao Senhor, para que o amor daqueles irmãos aumente cada vez mais. É isso que ele vai nos dizer no verso 9. Mas um fato interessante é que esse objeto do amor não está em questão aqui. Ele não vai dizer, olha, espero que o amor de vocês por Deus aumente cada vez mais, ou que o amor de vocês uns pelos outros aumente cada vez mais. Paulo sabia que era, de fato, era necessário amar a Cristo, amar a Deus e, consequentemente, amar o outro. Ele não queria que restringir essa realidade. Paulo sabia que o amor crescente por Deus deve refletir-se no amor pelos outros. Por isso, eu acredito que ele deixa esse objeto do amor aqui em questão aberto. Ele deseja que o amor daqueles irmãos aumente cada vez mais. Ele também ora por conhecimento e entendimento. Verso 9. Que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Isso nos mostra, meus irmãos, que o amor autêntico requer de nós discernimento. Para amar uns aos outros, nós precisamos ter um aspecto de sabedoria prática que só Deus pode nos dar. E é isso que Paulo pede nessa oração. Ele não pede necessariamente a compaixão, mas pede também que aqueles irmãos cresçam no entendimento das verdades eternas contidas na palavra de Deus. Por quê? Porque não adianta conhecer sem amar, e nós não conseguiremos amar verdadeiramente sem ter o conhecimento. Uma coisa está ligada à outra. A forma como nós nos relacionamos com os outros está estreitamente ligada com a mudança da nossa mente. Nós amaremos ainda mais os outros se a nossa mente for cada vez moldada, dia após dia moldada pelas verdades do Evangelho. Portanto, a Escritura é primordial nesse ponto. É através da palavra de Deus que nós somos exortados, que somos corrigidos, moldados, para que possamos enxergar de forma mais nítida a realidade de quem Deus é e a realidade de quem nós somos. Por isso, no exercício do amor a Deus e aos outros, o conhecimento da Escritura é central nesse ponto. Por isso, Paulo ora que o amor de vocês aumente, mais rapidamente ele acrescenta no pleno conhecimento e em todo entendimento. E Paulo ainda traz uma última petição aqui, no verso 10, para que aproveis as coisas superiores. É assim que está na minha versão. Verso 10, para que aproveis as coisas superiores. A ideia de aprovar as coisas superiores é para que aqueles irmãos compreendam o que de fato é importante na vida. Aquilo que de fato é importante na vida, isso é um grande desafio. A ideia por trás do termo aqui, aprovar, aponta para um método usado para testar metais, moedas, para saber se esse metal, se essa moeda estava dentro de determinados padrões. Ou seja, Paulo encoraja aqueles irmãos a buscarem coisas excelentes de acordo com o padrão de Deus, não dos padrões dos homens. E ele ora para que as coisas do alto, as coisas celestes, as coisas superiores, as coisas do reino de Deus, os interesses do reino de Deus tenham primazia na vida daqueles irmãos. Ele também vai dizer isso aos Colossenses: olha, já que ressuscitastes com Cristo,
Buscai as coisas de cima, do alto, onde Cristo Jesus está assentado à direita de Deus. Portanto, nós somos um povo, meus irmãos, que devemos almejar, aprovar as coisas superiores. E por que tudo isso? Por que devemos amar? Por que devemos ter um conhecimento e um entendimento mais aprofundado acerca das verdades de Deus? E por que nós devemos aprovar ou pensar nas coisas superiores? O propósito de tudo isso, eu creio que está na segunda parte do verso 10 e no verso 11, quando Paulo vai nos dizer: a fim de ser sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O grande propósito da oração de Paulo por aqueles irmãos é para que eles fossem íntegros, inteiros, sinceros, para que eles trilhassem a vida cristã sem tropeços, sem escândalos, sem fracasso moral, mas cheios do fruto da justiça que vem por meio de Cristo Jesus. Ou seja, só é possível caminhar de forma íntegra e irrepreensível se estivermos fundamentados na justiça de Cristo Jesus. Nós não somos salvos porque buscamos viver dessa forma, mas se nós já fomos salvos por Deus, precisamos viver dessa maneira, para a glória e para o louvor de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Cheios do fruto da justiça que vem por meio de Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Paulo não ora para que aquela igreja que nasceu através da sua pregação trouxesse glória para ele mesmo, mas a glória da igreja, de tudo que a igreja faz, é a glória de Deus. Nós devemos almejar com toda a nossa força a glória de Deus, porque a salvação, ela pertence ao Senhor. Um pastor jamais pode revogar para si a glória da salvação, a glória do florescer da igreja, dos frutos de determinada igreja, e Paulo sabia disso. Por isso que ele deixa claro que viver para a glória de Deus é o alvo principal da vida do crente. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que realizamos, a forma como vivemos, como nos relacionamos, deve trazer glória somente a Deus. Por isso, em tudo que fizermos, a busca e a promoção da glória de Deus deve ser a maior paixão da igreja. Esse texto nos mostra algumas lições, eu gostaria apenas de pontuar com os irmãos, caminhando para o final. Primeiro, uma palavra de encorajamento, de que Deus, ele governa a criação, mas também governa soberanamente o avanço do Evangelho. Ligado a isso, nós precisamos entender e lembrar de outros irmãos, apresentar outros irmãos numa oração altruísta a Deus. E quando nós fazemos isso, nós mostramos que entendemos a humildade que brota do Evangelho. A humildade que brota do Evangelho não é você pensar menos ou mais de si. Ela vem no autoesquecimento. Eu penso menos em mim e penso mais no outro. Essa é a humildade que brota do Evangelho. Nossas orações são exemplos disso. Se nós entendemos essa humildade que vem do Evangelho ou se nós não entendemos isso. E que aprendemos com Paulo e com nosso Senhor Jesus Cristo é que nossas orações precisam ser, de fato, altruístas. Nós também vimos que precisamos valorizar os laços criados pelo Evangelho. Esse laço é mais forte do que qualquer laço que une você a um outro membro da sua família, porque é o sangue de Cristo Jesus. Por isso precisamos amar a Deus e precisamos amar uns aos outros, porque isso dá um bom testemunho do Evangelho. E o propósito real da igreja, nós não podemos nos esquecer, é glorificar a Deus em tudo. Esse deve ser o grande motivo dos nossos esforços ministeriais e do serviço cristão, a glória de Deus. Todos esses aspectos foram experimentados pelo apóstolo Paulo. Ele foi um grande pastor, um exímio evangelista, plantador de igrejas e um excelente teólogo. Ele foi alguém que suportou muitos açoites na carne, mas vemos apenas na introdução dessa carta que ele tinha um coração sensível. Como vai dizer um dos comentaristas que li enquanto preparava essa reflexão, ele vai dizer que Paulo tinha a carcaça dura e o coração mole. Suportava açoites, mas também era capaz de dizer:
eu tenho saudade de vocês. Eu oro por vocês, eu dou graças a Deus por vocês. Eu tenho uma profunda afeição de vocês. Eu encerro minha fala num dia tão importante para mim e para minha família no âmbito ministerial, em que nós retornamos para o lugar de onde viemos, para o Rio Grande do Norte. Eu quero transmitir aos irmãos as mesmas palavras que o apóstolo Paulo transmitiu àquela igreja. Eu louvo a Deus primeiro porque a providência, Ele em sua providência nos trouxe até aqui. Deus tem seus caminhos e nós louvamos a Deus porque o nosso caminho se encontrou com o caminho dos irmãos aqui no Rio de Janeiro. Nós temos saudades dos irmãos profundamente. Eu louvo a Deus porque o Evangelho, ele nos uniu. E por isso a Igreja Batista do Jardim Botânico sempre será lembrada por mim e pela minha família com ações de graças e com alegria. Porque desde o início os irmãos sempre foram grandes encorajadores do meu ministério. Eu louvo a Deus porque os irmãos cooperaram e sei que continuarão cooperando para que juntos possamos levar a tocha do Evangelho. Já levamos na Baixada Fluminense, agora em Natal e onde Deus quiser nos levar. Mas eu quero que os irmãos saibam que nós já estamos com saudades. Não apenas com saudade do tutu da irmã Geralda, mas com saudades dos irmãos. E a minha oração pelos irmãos é a mesma do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu quero ler e com esses versos eu termino. Que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Pai, te dou graças pela vida dessa comunidade, que tão gentilmente nos abraçou, Pai, enquanto nós chegamos aqui, pelo tempo que aqui passamos. Te agradecemos pela forma que fomos amados e servidos aqui. Te louvamos pelo privilégio também de poder servir esses irmãos e amá-los também. Te dou graças, ó Pai, pelo sangue de Cristo Jesus que nos une. E nós sabemos que podemos ir, mas temos irmãos preciosos aqui cooperando com a causa do Evangelho. Quilômetros de distâncias, ó Deus, distantes, mas perto de nós, orando por nós. Eu sei que isso vai acontecer. Nós te louvamos, ó Pai, por tua bondade sobre a vida dessa comunidade, pela forma como o Senhor tem guiado o pastor Judiclei, os irmãos da liderança e os membros dessa igreja, pela forma como o Senhor tem adicionado pessoas aqui, o Senhor tem colocado pessoas aqui para amar e para servir também esse povo, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Que essa igreja continue sendo uma igreja forte, resoluta no propósito de pregar o Evangelho nessa região para a honra e glória do teu santo nome. Ó Pai, enquanto a nós, pedimos que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça nos siga todos os dias da nossa vida, para que possamos levar a tocha do Evangelho, ó Deus, com fidelidade, por onde o Senhor quiser nos levar. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com
todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.